privilégio, né? Você vai sair daqui mais ainda cheio da presença do Senhor, amém? Compreendendo aquilo que o Senhor está dizendo nesse tempo. Há muita gratidão do nosso coração por poder fazer parte, né? Juntamente com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando orávamos por vocês, orávamos pela igreja, buscando, né? Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer que a gente leve? Qual é a palavra que o Senhor quer repartir com a igreja? Deus colocou algo no meu coração e eu quero, né, ser fiel àquilo que Deus está dizendo. Que você possa abrir o teu coração, que você possa, né, pedir que o Espírito Santo traga a revelação dessa palavra na sua vida nessa noite, amém? A palavra, ela precisa ser revelada, ela precisa encontrar um lugar no nosso coração. Para isso nós precisamos nos abrir, amém? A palavra, ela precisa gerar fé em nós. Então, enquanto você está ouvindo, vai orando em espírito, dizendo: Senhor, revela essa palavra no meu coração, amém? A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer coisas grandes na nossa vida, quando de fato nós nos rendemos a ela, amém? Que o teu coração possa se render à palavra. A pastora Silvana já orou, mas eu quero orar com você nessa noite. Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem derramado nesses dias, Pai. Obrigada, Deus, porque é um banquete sendo, ó Deus, compartilhado com a igreja do Senhor nesses dias. As palavras sendo ministradas, Senhor, levando a Deus esta casa a um novo nível na Tua presença, compreendendo, a Deus, que não há outro lugar para estarmos se não for a Sua presença. Jesus, eu quero abençoar a igreja, orar, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa repartir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Que haja, Deus, uma porção nova de fé sendo repartida com cada um, Pai. Ó Deus, e essa porção de fé os leve a alcançar um novo nível na Tua presença, Pai. Eu oro, ó Deus, para que haja uma revelação do conhecimento, da palavra, Pai, nessa noite. Deus, eu oro, Pai, clamando a Ti, faz por cada um aquilo que eu não posso fazer. Espírito Santo, Tu és aquele que convence. Que o Senhor possa compartilhar ao coração dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quem estava aqui durante a palavra do pastor? A maioria, acho que todos, né? Então o pastor já nos apresentou, não é? O pastor Samuel falou ali da nossa família. Temos 2 filhos, o Tiago e a Mariana, que hoje moram lá em Londrina. Então, como ele disse, né? Só está nós 2 em casa, né? Depois de 25 anos, o Tiago tem 25 anos. Hoje nós estamos aí voltando ao início do nosso casamento, né? Quando era só nós 2. Então estamos aí nos adaptando a uma nova realidade e tem sido um tempo muito precioso. Então eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Quando eu estava orando, Deus colocou um tema no meu coração, e o tema nessa noite da palavra é encontrando o meu lugar secreto. Para que nós possamos guardar, queridos, tudo aquilo que Deus tem dado, não é? Para nós, aquilo que Deus tem dado para vocês nesses dias. Você precisa encontrar o lugar secreto. Você precisa compreender que é nesse lugar secreto que a chama que tem sido acesa no seu coração, ela vai manter. Porque senão, queridos, tudo que você recebeu pode se perder no meio do caminho, não é? Numa situação, numa dificuldade. Então nós precisamos encontrar esse lugar secreto. Eu creio que nesses dias uma chama começou em seu coração para, não é, buscar mais Jesus, um desejo de permanecer em sua presença. Mas para manter essa chama nós precisamos desse lugar. Quem aqui deseja manter essa chama no coração pela presença de Deus? Algo queimando dentro de você, não é? Ao abrir a palavra de Deus, aquele despertar, como já foi ministrado, pelas coisas do alto. Então nós precisamos ir para esse lugar. É uma palavra muito simples, muito prática que eu quero compartilhar. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. Um versículo que nós conhecemos, um versículo que faz parte da nossa, né, dos nossos momentos de oração. E quando você começa a ler o capítulo 6 ali, quando Jesus começa a ensinar sobre oração,
ele não começa ensinando sobre oração, ele começa ensinando sobre o lugar, não é? O que ele diz? O que diz aqui em Mateus 6,6? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará. Então, quando nós estamos nesse lugar da presença, nesse lugar secreto, a recompensa do Senhor para a nossa vida. Para manter a chama acesa no nosso coração, é necessário fechar a porta para tudo aquilo que nos distrai. Fechar a porta para toda agitação. É necessário tempo a sós com o Pai, porque é nesse lugar que Ele fala conosco. Nós vivemos dias que a correria tem nos consumido. Vivemos mais tempo fora do lugar secreto do que no lugar secreto, não é? Diante das demandas, da correria. Então, fechar a porta para toda agitação é necessário, queridos, é necessário. Vivemos uma vida agitada, preocupados com tantas coisas, nos esquecendo que aquilo que é mais importante é a presença do Senhor. E Jesus ele relembra, não é? Ele ensina isso para os discípulos, lá em Mateus 6,33, nesse texto que vai ensinando sobre oração. E ele ensina os discípulos dizendo: olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, não é? E a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que essas coisas que Jesus estava se referindo? As coisas naturais. Jesus começa a ensinar para os discípulos: olha, não se preocupa com aquilo que você vai comer, beber, vestir. Não se preocupa com isso. Busque em primeiro lugar o reino, porque tudo isso eu vou acrescentar. Sabe, queridos, Deus cuida dos detalhes da nossa vida. Quando nós decidimos ir para esse lugar, nós vamos ser supridos. Nós precisamos tomar decisões. Se nós temos entendido que a presença de Deus é o que mais importa na nossa vida, algumas decisões práticas precisam ser tomadas nesses dias. Eu gosto muito de ministrar, e eu gosto muito de ministrar de coisas práticas, de decisões, coisas que nós possamos alcançar, coisas que vão nos ajudar na nossa caminhada. E manter a presença de Deus, desfrutar da presença de Deus, cultivar a presença de Deus, ter revelação na presença de Deus. Há decisões que eu e você precisamos tomar diariamente, e uma delas é ir para esse lugar secreto. Não tem a ver com lugar físico, mas tem a ver com decisões de fechar as portas para tudo aquilo que nos atrapalha, para fechar as portas da agitação, das preocupações. Aprendermos a apresentar para Deus as nossas preocupações. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma, mas nós devemos apresentar para o Senhor, fazer a nossa listinha. Sabe, queridos, quantas vezes, né? Às vezes a minha alma está aflita, situações que às vezes eu não dei conta de resolver, e às vezes eu vou para a presença do Senhor e a minha mente fica ali, não é? Martelando, pensando naquilo que eu tenho que fazer. E muitas vezes eu preciso escrever: Senhor, eu estou preocupado. E eu faço a minha listinha lá. Estou preocupada com isso, com isso, com isso. Mas a tua palavra me ensina que eu preciso apresentar para ti, com orações, com súplicas e com ações de graça. Orar ao Senhor, porque o Senhor vai guardar a minha mente, o Senhor vai guardar o meu coração. E ali eu apresento para o Senhor. Isso é algo muito simples, queridos. A gente estava compartilhando com os pastores como a palavra de Deus é simples, como a vida com Deus é simples, mas nós complicamos, porque nós lidamos com as coisas de Deus, é muito baseado na emoção, é muito de acordo com aquilo que nós sentimos. E vida com Deus não é sentimento, vida com Deus é fé, vida com Deus é decisão. Então vocês estão recebendo tanto nesses dias sobre a presença de Deus. A presença de Deus não é algo distante, é algo presente, porque o Espírito Santo habita em nós, amém? Nós carregamos a presença do Senhor. Então Jesus ensina isso para os discípulos: olha, decida buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus também ensina isso para Marta. Quem conhece a história de Marta e Maria? Cadê a mulherada daqui, né? Como nós nos espelhamos nessa história. Quem aqui é mais Marta? Quem aqui é mais Maria?
Quem aqui já encontrou equilíbrio? Porque nós precisamos ser Marta, precisamos ser Maria, não é? Nós somos dona de casa, precisamos dar conta das nossas coisas, não é assim? Então nós precisamos do equilíbrio, precisamos ser Marta, mas também precisamos ser Maria. E Jesus, ele ensina isso para Marta. Em Lucas, capítulo 10, verso 41, 42, Jesus fala algo para Marta tão especial. Quem aqui, quando vai, mãe que está aqui, às vezes você vai falar alguma coisa importante para o teu filho, quem aqui é mãe? E quando aquilo é muito importante, você fala o nome do filho 2 vezes, não é? Né? Eu tenho uma filha que chama Mariana e o Tiago, e às vezes a gente fala Mariana, Mariana, não é? Tiago, Tiago. E Jesus estava dizendo assim para Marta, não é? Por 2 vezes ele diz: olha, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Jesus estava lembrando a Marta: olha, a minha presença é mais importante. Jesus estava naquela casa e Marta, não é, cuidando de todos os detalhes. É tão interessante que Jesus, ele diz aqui nessa tradução, não é, que eu coloquei, dizendo: olha, você está inquieta com todos esses detalhes. Quem aqui é dos detalhes? Quem aqui gosta das coisas tudo certinha, não é? E às vezes a gente está tão preocupado com tudo isso e nos esquecemos que o mais importante é estarmos com Jesus. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que recebemos no lugar secreto, ninguém tira de nós. E Jesus falou isso para Maria, falou para Marta, dizendo pela escolha: olha, não é, a escolha que ela fez é certa e ninguém tomará isso dela. Aquilo que você recebe no lugar secreto, ninguém tira de você. Aquilo que nós recebemos no lugar secreto vai nos sustentar em dias difíceis. O pastor falou sobre dias difíceis. Estamos vivendo dias difíceis. E aquilo que nós recebemos no secreto, aquela palavra rema para o nosso coração, aquela palavra que vai trazer paz no nosso coração, querido, vai nos sustentar nos dias difíceis. Por isso nós precisamos cultivar esse lugar. Aquilo que nós recebemos no secreto vai nos transformar de dentro para fora. Haverá uma mudança no teu coração, haverá essa mudança profunda. Áreas de caráter serão transformados nesse lugar da presença. Quando cultivamos de fato a presença de Deus, nesse lugar não tem máscara. Nesse lugar nós revelamos de fato quem nós somos. O lugar secreto é o lugar onde Deus sonda o escondido e o profundo do nosso coração, onde nós não vamos ser avaliados pela nossa aparência, mas nós vamos ser avaliados por aquilo que está no nosso coração. É nesse lugar do secreto, haverá transformações dentro, queridos. Nós vamos ser confrontados. Aquilo que recebemos no secreto vai manter a chama acesa no nosso coração. Aquilo que nós alcançamos no secreto é o que vai trazer estabilidade para nós. Quantos cristãos que vivem uma vida tão, não é, de altos e baixos. Um dia nós estamos pulando na presença de Deus, pisando na cabeça do inimigo, e no outro dia nós estamos pensando em desistir de tudo. Ah, não vale a pena, nada muda, olha o que eu estou passando. Quando nós temos uma vida diária na presença do Senhor, querido, nós vamos amadurecendo, nós vamos deixando as coisas de menino, e nós vamos nos tornando grandes homens e mulheres de Deus. E é isso que Deus deseja fazer com a igreja do Senhor, uma igreja madura, uma igreja que compreende o tempo e as estações, uma igreja que entende que há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Deus quer levantar uma igreja poderosa nesses dias, queridos, que não vive por aquilo que vê, mas vive por aquilo que crê, vive por aquilo que está recebendo no lugar secreto.
Essa é a igreja que o Senhor quer levantar nesses dias. Apenas uma coisa é necessária: a presença de Deus. Se não encontrarmos o nosso lugar secreto, vamos continuar levando uma vida agitada e cheia de preocupação. E essa preocupação, ela rouba a nossa paz. Essas preocupações, querido, elas tiram o melhor de Deus, elas roubam aquilo que Deus tem para nós. Se a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar as nossas preocupações, se Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, olha, não se preocupe com aquilo que você vai comer, beber, vestir, porque Jesus já sabia que nós iríamos ter situações onde iriam causar preocupações em nós. Mas Jesus está nos ensinando. Eu e você precisamos aprender esse lugar. Se desejamos alcançar profundidade na nossa vida com Deus, uma vida modelada por Jesus, precisamos desse lugar. Precisamos desse lugar do secreto. Precisamos aprender com Jesus. Olha o que diz a palavra no livro de Lucas. Se você está anotando, anota isso que é tão importante, tão precioso, esse princípio. Lucas capítulo 5, verso 15, verso 16. Estava compartilhando com Samuel como Deus falou comigo através desse versículo. Ele diz assim: mas as notícias ao seu respeito, a respeito de Jesus, se espalhavam ainda mais. Grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Mas olha o que diz o 16: ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Jesus estava ali no seu ministério, o ministério sendo muito reconhecido, muita coisa acontecendo. A Bíblia dizendo aqui para nós que, não é, as notícias estavam se espalhando a respeito dele. Grandes multidões vinham para estar com ele, porque sabia do poder que havia em Jesus, daquilo que ele estava realizando. Mas o que Jesus fazia? Ele, porém, ia para o lugar secreto. Ele ia para esse lugar para orar. Ele se retirava. Sabe, queridos, uma chave para nós: quanto mais situações você está vivendo, mais você precisa de lugares. Você precisa encontrar esse lugar secreto. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Não, mas a minha vida é tão agitada, é tanta correria, eu tenho tanta coisa para fazer, e não dou conta, não dá tempo. Quando eu vi, o dia já passou. Por isso nós precisamos entender o que é prioridade. Eu sei que a primeira palavra, a pastora Márcia, ministrou sobre prioridades. Se nós não entendermos, não alinharmos isso na nossa vida, o nosso dia vai passar, a nossa semana vai passar, o nosso mês vai passar, queridos, o ano vai passar, e você vai continuar na mesma. A tua vida não vai ter mudança. Tem uma parte que é nossa. Há decisões que precisam ser tomadas. Jesus priorizava o lugar da presença. Para Jesus, o lugar secreto não era apenas um lugar físico. Isso significava relacionamento com o Pai. Era uma prática, era um hábito, era a sua vida. Tudo que ele queria era a presença. Sem a presença do Pai, nós morremos. Queridos, sem a presença, só sobra práticas religiosas. E Jesus estava ensinando isso. Que quando nós somos para esse lugar da oração, para a gente não usar de vãs repetições. Isso fala de relacionamento, fala de falar as coisas do coração. Quando nós não entendemos o lugar da presença de Deus, nós vamos levando a nossa vida apenas com práticas. Muitas vezes fazemos coisas que nós nem sabemos por que nós fazemos. O Senhor deseja se revelar a nós, amém? Precisa haver um desejo no nosso coração por essa presença. O lugar secreto é um lugar de oração, é um lugar de relacionamento com o Pai. Para muitas pessoas, queridos, a oração, ela é muito escassa. Para muitas pessoas, esse nível, essa vida de oração
ela acontece de vez em quando, ou raramente. Para muitos, esse lugar da oração só é acessado quando essa pessoa está passando por problemas. E a presença de Deus, o nosso relacionamento, ele precisa ser cultivado diariamente. Eu não sei aqui, não é? Mas a gente percebe, quando as pessoas estão passando por lutas, a reunião de oração enche. Todo mundo vai para a reunião de oração. Isso são práticas religiosas. Secreto não é prática religiosa. Secreto é relacionamento. Eu vou para esse lugar porque eu necessito da presença de Deus. Porque eu entendo que sem a presença eu morro. O Senhor nos criou para ter relacionamento com Ele. Não sei se vocês já ouviram essa dinâmica, não é? Mas o peixe, ele depende do quê? Ele depende da água. Se você tirar da água, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Uma planta depende da terra, uma árvore. Quem que vê árvore andando por aí? Né? Ninguém vê árvore andando. A árvore ela precisa ser plantada, raízes profundas, para que ela possa dar fruto. E nós somos criados para depender de Deus. Sem a presença de Deus, nós morremos. Sem a presença de Deus, nós secamos. Sem a presença de Deus, queridos, a nossa vida não frutifica. Em João 15 diz isso, que nós precisamos permanecer ligado na videira, para que nós possamos frutificar. Jesus está dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer. Então secreto não tem a ver com uma prática religiosa, tem a ver com relacionamento. Uma vida de oração, ela precisa ser constante. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, né, para essa igreja, orai sem cessar. Em outras traduções, nunca deixe de orar. A oração é o que vai manter a chama do nosso coração acesa. Todos os dias, todos os dias. Quando você perceber, queridos, que está acontecendo um esfriamento dentro de você, começa a avaliar a sua vida. Começa a avaliar a sua vida espiritual. Começa a avaliar qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falando ao seu coração. Começa a fazer uma avaliação, deixa o Espírito Santo ministrar. Vida de oração é algo constante, não é? Mas quando orarem, isso fala de uma prática, é constante. E é uma pergunta para mim e para você: quem aqui deseja crescer na sua vida de oração? Quem deseja crescer? É para todos nós. Quem deseja encontrar esse lugar secreto na presença, esse lugar secreto onde é somente eu e o Pai, nós precisamos desejar. Creio que todos nós desejamos ter uma constância na nossa vida de oração. Todos nós desejamos ter revelação do Pai nesse lugar. E eu quero falar sobre 3 atitudes que nós precisamos exercer na nossa vida, nesse lugar secreto. 3 atitudes que nós precisamos, não é, colocar em prática quando nós vamos para esse lugar. Queridos, não é automático. Nem sempre você vai sentir vontade de estar nesse lugar. Nem sempre. Nem sempre você vai se sentir atraído para esse lugar. Porque tudo na nossa vida começa com uma decisão. Tudo na nossa vida começa por disciplinas que muitas vezes nós precisamos fazer até nós alcançarmos esse lugar de você dizer: Senhor, eu não consigo ficar sem a sua presença. Eu não estou dizendo de sentir algo, queridos. Eu estou dizendo de um lugar onde você vai começar a perceber um crescimento na sua vida. Um crescimento. Algo vai começar a ser revelado no seu coração. Nós precisamos exercer algumas coisas. A primeira atitude que nós precisamos é ir para esse lugar da presença e exercer fé. Você precisa exercer fé no lugar secreto. Não espera sentir. Se você esperar sentir, dificilmente você vai.
é exercer fé. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quando você decide ir para esse lugar, você precisa ir com esse coração, compreendendo que algo vai ser repartido com você, que haverá uma recompensa. Como Jesus falou ali em Mateus, o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Algo vai ser compartilhado com você. Você vai para esse lugar com essa expectativa, exercendo fé na palavra de Deus. E quando isso acontece, eu quero dar uma dica para você: vai para esse lugar e leva um caderno, leva um bloco para anotação, porque Deus vai falar com você. Você vai começar a aprender a ter um ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. E Deus vai dar um versículo, Deus vai colocar uma impressão no teu coração, e aquilo vai conduzir a sua vida, o seu dia. Você vai começar a perceber algo diferente acontecendo. Mas nós precisamos ir para esse lugar com fé, exercer fé na palavra de Deus. Hebreus 4,16, a palavra diz: assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Nesse lugar haverá, queridos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo compartilhada conosco. Quem aqui precisa, não é de um milagre na sua vida? Quem aqui precisa de um milagre? Queridos, eu quero encorajar você. Permaneça nesse lugar. Encontre esse lugar secreto. Nesse lugar Deus vai trazer, Ele vai trazer aquilo que você precisa para a sua vida nesses dias. Ele vai trazer uma palavra que vai aquietar o teu coração. Ele vai trazer estratégia nesse lugar. Olha o que Deus está dizendo: nós vamos encontrar graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe por que nós muitas vezes perdemos tanto tempo? Porque nós buscamos ajuda em tantas outras coisas. Nós buscamos ajuda em pessoas. Nós buscamos ajuda muitas vezes, queridos, né, em coisas naturais dessa terra. Mas nós esquecemos que existe um lugar na presença de Deus, aonde Ele vai trazer provisão para a sua vida. Decida ir para esse lugar. Exerça fé nas promessas. O nosso relacionamento com o Pai precisa ser por fé. Queridos, uma mente dividida vai me impedir de receber aquilo que Deus tem para mim. Quando você for para esse lugar, leva os seus pensamentos cativa à presença de Deus. Às vezes você vai enfrentar uma luta ali com dúvidas, com pensamento. Ah, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está aqui, ah, mas eu não estou sentindo nada. Você vai permanecer, até que do alto, algo venha sobre a sua vida. O de repente de Deus, ele acontece quando nós estamos nesse lugar de espera. O de repente de Deus acontece quando nós estamos nesse lugar secreto. O de repente de Deus acontece quando nós decidimos ir para esse lugar. Quando nós decidimos, querido, deixar tudo para trás. Falar: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. Não existe crescimento sem posicionamento. Não existe. É necessário nos posicionarmos. Então a primeira decisão nesse lugar: exerça a fé, não os teus sentimentos. Segunda atitude que nós precisamos ter: desenvolva uma constância e um coração sincero no lugar secreto. Desenvolva uma constância e um coração sincero. Todos os dias. Descubra qual é o melhor horário para você nesse lugar. Mas desenvolva. Mateus capítulo 6, verso 7 diz assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras vazias várias vezes, suas orações serão respondidas. Querido, as nossas orações precisam fazer sentido.
orações que traz o céu para a terra, oração que nos conecta com o Pai, orações que nascem de um relacionamento, não de práticas religiosas. Nesse lugar secreto, você precisa derramar o teu coração. Nesse lugar secreto, é o lugar onde você vai falar o profundo e o escondido do teu coração. Nesse lugar secreto, é onde você vai ter o seu momento de confissão diária. É um momento onde você vai, não é, deixar aquilo que tem te atrapalhado. Não é uma oração vazia, uma oração sem sentido, não. Querida, a nossa oração, ela precisa alcançar um alvo. A nossa oração, ela precisa alcançar um propósito. Não são palavras vazias, sem sentido. Às vezes você vai para esse lugar e você nem sabe que você está orando. Mas você, às vezes, até dorme orando. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Oração não são palavras repetidas. Oração é uma conversa com o Senhor. Deus não está preocupado com palavras bonitas que saem da tua boca. Deus está preocupado com a verdade. Ele está interessado, não preocupado, mas Ele está interessado na verdade que sai do teu coração. Ele está interessado no profundo do seu coração. Sabe aquela oração que Davi faz? Quando ele vai para a presença do Senhor, ele diz assim: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por aquilo que é eterno. Querido, como nós precisamos ir para esse lugar. Senhor, sonda o meu coração. Passa essa sonda. Vê se tem algo que está, Senhor Deus, atrapalhando o meu crescimento. Nesse lugar, que eles aprendam a dar nome. Aprenda a dar nome para aquilo que está te atrapalhando. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, essa área da minha vida, eu não estou conseguindo romper. Vai para esse lugar com essa transparência. Porque Deus vai te visitar. Deus vai começar a fazer uma obra dentro do teu coração. Você vai começar a perceber, queridos, que aquilo que mais era uma dificuldade na tua vida, você vai começar a vencer. Porque você vai começar a dar nome. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. É nesse lugar secreto que nós precisamos confessar. Não dá para levar uma vida com Deus de qualquer jeito. É tempo de se posicionar. É tempo de romper com algumas limitações da nossa vida. É tempo de deixar para trás aquilo que nos atrapalha. E correr com perseverança a corrida que o Senhor tem chamado. Você sabe aquilo que você tem enfrentado. Não tem crescimento, queridos, sem posicionamento. Não tem crescimento sem constância na presença de Deus, na palavra de Deus. O Senhor não quer práticas religiosas, o Senhor quer um coração quebrantado. Desenvolva uma constância e um coração sincero nesse lugar. E o terceiro, queridos, é revelação das coisas espirituais. Se nós não tivermos uma revelação do mundo espiritual, a nossa vida de oração, ela é rasa. Nós precisamos ter. Nós estávamos conversando ontem com um casal, tendo um tempo de comunhão com um casal, e a gente conversando sobre isso. O que leva, não é? Pessoas que já experimentaram, às vezes, o mover de Deus, pessoas que já caminharam com Jesus, e de repente, abandona tudo. De repente, abandona tudo. Sabe, queridos, por que isso acontece? Porque a sua vida diária não é cultivada. Porque ainda não houve uma revelação da presença de Deus. Quando nós compreendemos isso, temos revelação disso, temos revelação do mundo espiritual, nós vamos levar a vida com Deus a sério. Nós vamos levar a vida com Deus, queridos, de uma forma, com compromisso. Nós vamos buscar ter as nossas experiências com o Senhor e não nos basearmos em experiências de outras pessoas. Hoje, se você quer ouvir uma palavra, não é de determinado tema, assunto,
Você entra lá na internet, você digita lá o assunto que você quer ouvir e traz lá um monte de palavra. Não estou dizendo que isso é errado, né? Claro, você precisa filtrar a fonte que você está ouvindo. Mas vida com Deus é muito mais do que isso. Vida com Deus é muito mais do que nós ficarmos apenas acessando palavras. Vida com Deus é aquilo que nós construímos no nosso momento secreto. É aquilo que nós recebemos quando nós decidimos ir para esse lugar, quando nós temos de fato os nossos olhos abertos. Querido, quando nós nascemos de novo, os nossos olhos espirituais são abertos. Nós precisamos passar a ver as coisas de um ponto de vista bíblico. Nós precisamos passar a tomar as nossas decisões não baseada naquilo que nós sentimos, mas baseado na palavra de Deus. Nós precisamos compreender nos dias que nós vivemos qual é a vontade de Deus. E para isso nós precisamos da revelação das coisas espirituais. Nós precisamos, queridos, ter conhecimento das coisas ocultas que Deus tem para revelar. Em Jeremias 3,33, a Bíblia diz: clame a mim, e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Queridos, é tempo de acontecer dentro de nós um desespero em conhecer as coisas do Senhor. Não mais de viver uma vida rasa, não mais de viver uma vida ociosa, não mais de investir, queridos, 80% do seu tempo no Instagram, em redes sociais. Nós precisamos ir para a presença de Deus. Precisa haver em nós um desespero nesse lugar. Precisa haver em nós sede e fome da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama água num coração sedento. Precisa haver em nós esse desejo. Senhor, eu não vou sair desse lugar enquanto eu não for tocado por Ti. Ah, querido, o pastor abriu dizendo sobre, o pastor compartilhou no final da palavra, sobre esse avivamento. Nós oramos por avivamento na nossa casa, avivamento na igreja, avivamento na nossa cidade. Mas o primeiro avivamento precisa acontecer aqui. Um homem, uma mulher que carrega a presença de Deus, ele vai fazer a diferença por onde ele passar. Queridos, um homem, uma mulher de Deus que carrega a presença do Senhor, vai fazer a diferença no trabalho. Deixa eu dizer algo para você. Sem revelação do mundo espiritual, você continua vivendo uma vida do mesmo jeito daquelas pessoas ímpias. Precisa haver uma diferença em nós. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Eu me lembro quando eu me converti muito nova, e tinha algumas práticas, não é? Gostava de algumas coisas, mas algo aconteceu no meu coração, um amor pela palavra, um amor por Jesus, um amor pelas coisas do Senhor, e eu queria estar em tudo, eu queria participar de tudo. E eu lembro que eu comecei, não é, a perceber algumas coisas, queridos. Às vezes assistindo um programa de televisão, e eu dizia assim: como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca percebi isso? Porque havia uma cegueira espiritual. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, os nossos olhos são abertos. E nós passamos a enxergar de uma forma diferente. O Senhor quer trazer uma revelação no meu coração e no teu coração nesses dias. Uma revelação do mundo espiritual. Discernimento, queridos. O povo de Deus precisa aprender a discernir entre o bem e o mal. A Bíblia fala que o povo de Nínive, né? Quando Deus envia Jonas para aquela cidade, a Bíblia diz que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Um povo que andava numa ignorância, numa cegueira espiritual. Mas com a igreja do Senhor precisa ser diferente. Precisa haver uma revelação na sua vida nesses dias, para que você possa compreender
o tempo e a estação, aquilo que Deus está falando. Precisa haver uma revelação do mundo espiritual, para que você seja usado no teu trabalho, para que você discina, sabe, querido, aquilo que está por trás, aquilo que está acontecendo. Olha o que Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 1, do 15 ao 20. Ele começa, não é, a agradecer a Deus pela fé daquela igreja. Ele diz assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresça no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Paulo orava para que essas coisas espirituais fossem reveladas para a igreja. Queridos, tudo inicia pela fé. Tudo inicia pela fé. Ele começa a agradecer: olha, eu soube de sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu soube que vocês, não é, tiveram uma experiência com Jesus. Eu soube que vocês têm andado por fé. Mas nós precisamos dar mais passos. Nós precisamos crescer. Precisamos crescer no conhecimento. Precisamos crescer, queridos, no conhecimento do poder de Deus. Você precisa compreender que há poder quando você abre a sua boca. Há poder quando você declara uma palavra diante de uma circunstância. Há poder na sua boca quando você declara a palavra de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento da revelação do que representa Jesus na minha vida e na sua vida. Jesus não morreu para trazer uma religião, mas para trazer salvação, eternidade. Querido, evangelho não tem a ver com viver uma vida feliz. Evangelho tem a ver em viver uma vida com propósito, compreendendo aquilo que Deus tem para você, compreendendo que há lugar que somente você vai acessar. E você precisa nesses dias conhecer esse lugar, para que você seja uma voz profética onde você estiver. Querido, nós somos a igreja do Senhor. Há um povo que eu vou tocar, que você não vai tocar. Há um povo que você vai tocar, que eu não vou tocar. Mas nós temos que compreender o poder de Deus, que diante de uma circunstância, você não vai se envolver com a murmuração. Quem aqui já ficou em fila de banco? Acho que hoje nem tem mais fila de banco, né? Tudo você faz, tudo é via online, não é? Mas quem aqui já ficou em fila? E às vezes você está lá na fila e começa um ali reclamar. A gente foi para o Paraguai semana passada. Meu Deus, estava um fervo esse lugar, né? Filas quilométricas. E a gente vê aquele burburinho, e o povo reclama, e aquela coisa, não é? E quando você vê, você está entrando naquele movimento. Não é assim? Às vezes Deus vai te colocar em lugares, queridos, que você vai ser uma voz profética, que você vai mudar o curso daquela situação, porque você está compreendendo o que Deus quer fazer através da sua vida. O Senhor vai te levar em lugares onde você vai ministrar Jesus, porque você compreende o poder que há no nome de Jesus. Não tem a ver com você. O Senhor quer revelar algo grande. Tudo inicia pela fé, mas precisamos avançar em revelação do conhecimento de Deus. E essa revelação vamos adquirir no lugar secreto. Queridos, não é suficiente desejarmos esse lugar. Nós devemos decidir esse lugar, perseverar na busca pelo secreto. Precisamos lutar pela nossa vida de oração. Ela não desenvolve sozinha. Não desenvolve. O que você era ontem na tua vida com Deus, hoje você precisa estar melhor. Ela é gradativa.
Não acontece tudo de uma vez. Mas esse crescimento precisa, não é, partir de você, de uma decisão. O quanto você investe na sua vida com Deus. O quanto você tem investido. O nosso maior desejo, queridos, precisa ser conhecer ao Senhor. O nosso maior desejo. Davi é um grande exemplo de quem amava e priorizava a presença de Deus, não é? Conhecemos os salmos que ele escreveu. Até uma dica, se você quer aprender a crescer na sua oração, aprender a orar a palavra de Deus, comece a orar os salmos. Salmos, eles são tão ricos para nos ensinar esse lugar. Aprenda a orar a palavra de Deus. E você vai começar a perceber coisas mudando na sua vida, no seu coração, na sua mente. Começa a aprender esse lugar. Quem aqui tem muito ataque na mente? Queridos, esse lugar da oração, você vai começar a guerrear pelos seus pensamentos. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos trazer à nossa mente, queridos, tudo aquilo que é puro, aquilo que é amável. Nós precisamos pensar, como que eu vou pensar nas coisas do alto, se eu não sei o que tem no alto? Como que eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, se eu não conheço a palavra de Deus? O Senhor quer nos levar a esse lugar. Davi é um grande exemplo de quem amava e priorizava a presença. O Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Não é apenas pedir, é necessário buscar, desejar ir para o lugar secreto, para desfrutar da presença do Senhor. Davi dizia: olha, eu quero ir para esse lugar apenas para fazer uma coisa: contemplar a bondade do Senhor. Nós cantamos uma canção nessa noite, dizendo sobre: Senhor, nós queremos ver a Tua beleza. Senhor, o que os anjos veem? Que eles se prostram, que eles cantam santo, santo. Revela para nós. Ah, queridos, como eu desejo esse lugar. Como eu tenho buscado esse lugar. E é isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Davi não foi para esse lugar pedir nada. Ele falou: Senhor, eu quero apenas contemplar a Tua beleza, a Tua bondade. O Senhor quer levantar uma igreja que conhece o lugar da adoração. Uma igreja que conhece o lugar secreto. Deus quer levantar uma igreja que depende do Senhor. Não mais uma igreja distraída. Não mais uma igreja, queridos, cheio de atividades, de movimentos sem propósito. Não, mas uma igreja movida pelo Espírito. Uma igreja cheia do poder, da revelação das coisas do alto. Uma igreja onde a presença de Deus, ela é tão palpável, que quando o incrédulo entrar, ele vai se converter. Essa é a igreja que Deus quer levantar nesses dias. Mas não tem a ver apenas com seus pastores, queridos. Tem a ver com cada um de vocês aqui. Uma igreja que caminha no temor do Senhor. Uma igreja que não precisa um dirigente aqui na frente tentando, não é? Animar a igreja para adorar. Amado, nós não precisamos de ninguém nos animando para adorar. Nós precisamos adorar porque Deus é digno de adoração. Porque Ele é o único. E Davi conhecia esse lugar.
Davi conhecia o lugar da adoração. E ele estava dizendo: olha, Senhor, uma coisa eu peço, e eu vou buscar isso, que eu possa viver na tua casa todos os dias, apenas para fazer uma coisa: contemplar a tua bondade, desfrutar da tua presença. Por entender, queridos, que quando nós encontramos esse lugar, tudo perde o valor, tudo perde o valor. Nós não precisamos de mais nada. Deus quer levantar essa igreja nesses dias, porque pessoas vão começar a chegar, e pessoas vão se impactar, não é com o programa que a igreja oferece, mas elas vão impactar com a presença de Deus, amém? Nesse lugar, com a presença de Deus fluindo nesse lugar, trazendo cura, trazendo vida, trazendo direção, trazendo propósito. É isso que o Senhor quer fazer nesses dias, levantar uma igreja poderosa, amém? Poderosa, porque você vai experimentar isso no lugar secreto. A gente sempre comenta isso e fala isso com a igreja, querido, quando nós vamos para a igreja do Senhor, quando nós compreendemos o que nós vamos fazer naquele lugar, não é? Quando nós entendemos que nós estamos indo lá prestar culto a Deus, olha o que vai acontecer nas celebrações. Nós não vamos no culto para receber, nós vamos para ofertar ao Senhor, nós vamos para dar ao Senhor, nós vamos para reconhecer o Senhor, amém? A bondade, para cultuar, para adorar, para reverenciar. Por quê? Porque isso, queridos, é uma prática nossa no dia a dia, não é algo estranho. Quando nós não conhecemos o lugar secreto, às vezes você presencia aquele irmão, né, que está cheio do fogo de Deus, e você começa a olhar para ele e começa até a julgar aquilo que o irmão está fazendo. Não, eu creio que haverá um dia, querido, que a igreja vai começar num nível, e não vai ter hora para parar. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do meu coração. Deus quer levantar uma igreja que compreende o que é a presença de Deus. Amém? Tudo começa pela fé, mas é necessário que nós cresçamos na graça, no conhecimento do poder de Deus. Se você não compreender o poder de Deus, você não avança na sua vida espiritual. É necessário, amém? Não é apenas pedir, é necessário buscar. Deseje ir para esse lugar para desfrutar da presença do Senhor. E eu queria encerrar, né? Queria chamar os músicos aqui. E queria fazer uma pergunta para você. Como anda a sua vida devocional? Como está a chama do seu coração por Jesus? Hoje é o dia que Jesus está te esperando para algo maior na sua presença. Hoje é o dia que o Senhor deseja revelar coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Precisa haver um clamor no nosso coração. Eu amo aquela história daquele cego Bartimeu. Ele não estava vendo Jesus, mas ele sabia que Jesus estava ali. E ele começa naquele lugar a clamar por Jesus. Havia um desespero. E ele começa a clamar: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim. Ele estava dizendo: Jesus, eu estou aqui. Quantos homens na palavra de Deus, lembra da história de Zaqueu? Ele sabia que Jesus ia passar. E ele sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus. Querido, nós precisamos ser intencionais. Precisa haver em nós um desespero. Quem crê que Jesus está aqui? Nós cremos na presença dEle. E o que nós estamos fazendo para acessar essa presença? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus para nós? Ei, Jesus, eu estou aqui. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu não quero mais ser uma mulher cega.
Jesus, eu não quero mais ficar na beira do caminho. Jesus, eu não quero mais esse lugar de mendigo. Não, Jesus, eu preciso de Ti. A Bíblia diz que esse homem, quando Jesus toca nele, a Bíblia diz que ele dá um salto, ele arranca a sua capa e ele começa a seguir Jesus. E eu creio que alguns nessa noite precisam tomar algumas decisões nesse lugar, de se posicionar diante da presença de Jesus. Alguns precisam sair da beira do caminho e decidir andar no caminho. A beira do caminho, queridos, não é suficiente. Nós precisamos andar no caminho, seguir Jesus. Jesus quer usar você de uma forma poderosa, mas algumas decisões precisam ser tomadas. O Senhor está te esperando no secreto. Ele está te esperando nessa noite. Você precisa encontrar esse lugar. Não é um lugar físico, queridos. É aqui. É uma decisão. O teu carro às vezes pode ser o teu lugar secreto, teu quarto, a tua sala. Quando eu me converti, diante de algumas circunstâncias na minha família, o meu secreto era dentro do meu banheiro. Era ali que eu lia a Bíblia. Era ali que eu buscava intimidade com o Senhor. Você precisa descobrir o teu secreto. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas se você está entendendo que o Espírito Santo está falando ao teu coração, e você deseja esse lugar, se ajoelha onde você estiver, se você puder, e se o Espírito está falando ao teu coração, comece o seu secreto nessa noite. Comece a rasgar o seu coração diante do Senhor nessa noite. Comece a assumir alguns compromissos diante do Senhor, dizendo: Deus, eu não quero viver do mesmo jeito. Comece a orar nesse lugar. Se você tem entendido que o Espírito está falando no seu coração, se aquiete na presença do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor nessa noite. Faça desse lugar o teu secreto. Faça desse lugar o teu secreto. É você com o Senhor. Enquanto nós cantamos uma canção, derrama o seu coração nessa noite. Começa a orar para que o Espírito Santo revele isso no teu coração. A presença de Deus, queridos, é o que mais nós precisamos. Às vezes você vai precisar dar um grito, como esse cego Bartimeu gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes há áreas na sua vida que você precisa enxergar. Às vezes há uma cegueira espiritual ainda, que você não tem compreendido. Clame dentro do teu espírito, dentro do teu coração. A presença de Deus está nesse lugar. Em nome de Jesus. O lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a presença está. Já me entreguei a te conhecer, tua presença
é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Já me entreguei, já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Eu amo o lugar da habitação onde o Senhor está. Eu amo o lugar da tua glória, onde a presença está. Já me entreguei a te conhecer. A presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra da mesa do banquete. Já me entreguei, já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Assentados ao redor do fogo da presença, desfrutamos do amor do Pai. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra Aleluia. Você pode ficar em pé, queridos. Você pode ficar em pé nessa noite. Você pode cantar essa canção de todo o teu coração. Se deleite da presença do Senhor. Se deleite da presença do Senhor. Se deleite da presença nesse lugar. O Senhor quer trazer um novo nível de revelação nessa noite. Não mais uma canção apenas, mas algo acontecendo no teu espírito. Tua vida sendo completamente mudada, transformada por aquilo que Jesus está repartindo com você nessa noite. Cante essa canção e desfrute desse lugar, em nome de Jesus. Se você puder, levante as suas mãos e se deleite nesse lugar, em nome de Jesus. Já me entreguei a te conhecer. Tua presença
certeza que Deus está falando com você aqui nessa noite. Todos nós. Quando a gente fala, eu fui numa conferência, eu participei de uma conferência. Já parou para pensar o que significa a palavra conferência? Nós estamos aqui para conferir, reavaliar e quem sabe ressignificar algumas coisas na nossa vida com o Senhor. Conferência não é um evento. Não é um evento. É um momento de nós sermos confrontados pelo Senhor, sermos apontados pelo Espírito Santo aonde nós estamos e aonde nós deveríamos ou poderíamos estar. É um momento de nós conferirmos como está o nosso coração. E somos gratos a Deus pela misericórdia e pela graça que Ele tem manifestado a cada dia em ainda apontar as nossas falhas, as nossas lacunas, as nossas carências. É pela misericórdia. Eu estava lembrando aqui a hora que a pastora Mary estava pregando, eu lembrei em 2016, quando Deus me chamou para uma experiência mais profunda com Ele, 10 anos atrás. E eu estava pesando a profundidade que isso significa. Deus me chamou para uma conferência, e ali era uma conferência só eu e Ele. Muita coisa eu precisei deixar, muita coisa eu precisei renunciar, mas é um privilégio ser alcançado pelo olhar do Senhor. E você está aqui hoje porque você foi alcançado por este mesmo olhar. Eu e você. E o Senhor nos chama para avançar, para aprofundar as nossas raízes dele, na sua presença. Esse tema que a pastora trouxe aqui, para você que é aqui da casa, você sabe o quanto isso tem sido um alicerce e um fundamento dessa igreja. Há muitos anos nós temos falado sobre isso aqui. Aleluia por isso. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Eu quero agradecer aqui o Andrezão, Gui, Tavson, Tiagão, Vertical Music, pelo privilégio. Quero chamar o Bispo João aqui, ele com a Bispa Vanessa, são os nossos pastores, são pastores da comunidade Água Viva de São Miguel. Eu queria que o Zé falasse um pouquinho, bem rapidamente aqui, sobre o Vertical Music. Algumas músicas eles têm recebido do Senhor, já cantamos algumas aqui, ministramos. E eu vou deixar o Bispo Zé falar um pouquinho sobre esse ministério que Deus tem levantado. Amém, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada um de vocês. Sempre um privilégio a gente poder estar junto, né? E é uma alegria também a gente poder servir no reino. E a piazada aqui é uma bênção, né? Vocês viram? Deus tem nos presenteado, né? Ele é sempre muito maravilhoso. E há alguns anos Deus já tem liberado algumas palavras para nós, que aquilo que a vida que nós temos como igreja, né? Foi falado sobre presença, a nossa dinâmica de sala de oração. A gente teve uma visão de Deus. Eu sempre falo, a visão ela custa tudo, né? E alguns anos atrás Deus foi trabalhando isso ao meu coração e fui liberando no discipulado, na vida com os meninos e partilhando algo, né, no nosso coração para a vida deles. E eles têm sido um legado, né, na nossa vida, né? E alguns anos atrás Deus falava que ia derramar canções. E eu lembro que na igreja que eu estava, Deus já estava colocando canções no meu coração. E um pouco antes de vir embora, Deus falou assim: não vai ser na sua vida, mas vai ser através da sua vida, né? E eu falo para você, né, irmãos, às vezes tem coisa que Deus faz nascer no coração da gente, mas às vezes é que nem Isaac, né? A gente oferece no altar. E eu lembro que alguns amigos gravaram as canções deles e Deus falou assim: eu vou dar canções na sua vida, na vida da igreja, mas vai ser através de um legado, né? E o vertical é isso, né? Lembrar que tudo é sempre a ver com Ele, para a glória dEle. E a partir desses meninos aí, que são discípulos, filhos, né? Deus tem dado canções. Ano passado a gente foi presenteado com um projeto. A gente fala, né? Tudo muito simprão, nós não temos nem muita, né? Não estou desfazendo deles, mas eles sabem, a gente faz parte disso. Nem tem muita qualidade, nem muita
propriedade para o negócio, mas Deus abençoou a gente com um projeto e a gente pôde, né, pegar algumas das canções e, né, o Tiagão é compositor, o Andrezão é mais sossegadão, mas é compositor também, o Davos, né, e a identidade, né, que vem da nossa sala de oração. Nós temos um projeto que nós chamamos Inflamáveis, né? Toda sexta-feira a galera vai lá, adora a Deus, e surgiram as canções, né? E algumas dessas canções Deus direcionou para a gente estar registrando, e a gente foi contemplado, abençoado com um projeto onde a gente foi produzido para nós, né, as canções, a gente lançou, né? Eu sempre brinco, né? Eu sempre sonhei em falar isso, né? Disponível em todas as plataformas digitais, né? Então, você procurar lá no YouTube, no Spotify, tá lá as nossas canções, né? E assim vai. Na verdade, tem mais canções, mas eu creio que Deus está trabalhando no coração, né? Fazendo a gente multiplicar aquilo que Ele tem nos confiado. E toda a honra e toda a glória sempre é dele, né? A alegria é nossa, mas a glória é sempre dele. Uma coisa que é muito alegre também no nosso coração é de ver filhos espirituais, né? São aliançados com a igreja local, com o discipulado, com as células. Isso também é algo importante, porque eu entendo que Deus move muito através de uma realidade chamada igreja, né? Como igreja, como corpo de Cristo, a gente recebe e multiplica em nós e através de nós aquilo que Deus tem confiado. E para nós é um privilégio, né? O ano passado a galera esteve aqui, esse ano também, e nós estamos aqui sempre para servir vocês com muita alegria. Amém? Aleluia. Espera aí, bispo, vai orar para encerrar. Ó, o bispo falou, tá lá, eles estão lá no Spotify, Apple Music, YouTube.